Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui para o canal Professor Nilci Mariano, construindo sites com HTML e CSS. E nesse vídeo nós vamos trabalhar o layout da nossa aplicação, tá? Então aqui foi desenvolvido um projeto, nós estamos trabalhando aqui poucas coisas ainda, tá? Esse layout aqui, nós vamos iniciar a construção desse layout. Como que nós iniciamos a construção de um layout? Definindo quais são os espaços e como eles serão preenchidos. Então aqui eu defini um espaço, tem uma imagem de fundo, uma imagem de background, e aqui eu defini um outro espaço também que tem esse conteúdo de texto, tem esse texto aqui, tem essa imagem e tem mais um conteúdo de texto aqui. Eu defini então dois containers ou blocos, são esses espaços delimitados aqui para que possamos inserir o conteúdo, tá? Como que nós começamos? Assim, ó, primeiro nós criamos o espaço, veja que eu criei aqui em cima um espaço para estes elementos aqui. E eu criei aqui embaixo um outro espaço, coloquei na cor verde, para esses elementos aqui de baixo. Qual a relação desses espaços, das cores desses espaços com esses espaços aqui? As cores é apenas para que possamos visualizar, tá? Se nós não colocarmos as cores, nós não vamos enxergar onde que está o espaço para o conteúdo, tá ok? Então aqui em cima vai ficar uma imagem de fundo e vai entrar um texto na frente. Foi o que eu fiz aqui, ó, uma imagem de fundo e entrou todo esse texto na frente. Aqui embaixo, o que vai ter nessa parte que eu coloquei em verde por enquanto? Vai ter esse conteúdo aqui também, e esse conteúdo aqui da imagem e do texto abaixo, tá ok? Então é preciso definir esses dois espaços e depois que eles estão definidos, estão corretos, aí sim nós continuamos com a inserção do conteúdo e também com a definição de mais espaços dentro desses espaços aqui. Quando eu falo espaço, eu estou me referindo a estes elementos aqui, a esses containers, a esses blocos, tá ok? Vamos para o HTML e CSS na codificação aqui para que possamos ver como que eu montei esses dois espaços. Aula 17, layout 1. Esse primeiro espaço aqui, eu criei uma tag header, passei para ele um ID e passei aqui o Onyx Session, que é o nome deste ID, tá? O ID, ele é um identificador. O header é uma tag do HTML5 que indica cabeçalho. Então, essa parte aqui é o cabeçalho da minha página, que vai ter a imagem e vai ter este conteúdo também, tá? Então, defini aqui como header. O ID, ele é um identificador, atributo ID é um identificador da tag, que recebe um valor exclusivo. Esse valor, ele é um nome, tá? Um valor exclusivo para ele, uma nomenclatura, um nome aqui para o ID. Esse valor, ele é formatado no CSS. Esse nome aqui, ele é formatado no CSS. E o ID, nós utilizamos ele uma única vez, tá bom? Aqui embaixo eu usei a class main, que indica, é uma tag do HTML5, que indica o conteúdo principal dentro do body, e utilizei a class container. O nome container é você que vai dar, assim como o Onyx Session aqui. É você que vai atribuir esse nome também. Porém, a class, nós usamos ela, ou podemos utilizar ela mais vezes, tá? O ID nós usamos uma única vez, tá bom? E por que eu usei header aqui? Por que eu usei main aqui? Por causa do HTML5, para já iniciar o nosso projeto com a semântica do HTML5. Então, aqui eu não usei a div. A div é a class, no vídeo anterior, mostrei para vocês a utilização dela, porém aqui, para gerar semântica, por causa do HTML5, já usei as tags do HTML5, tá? Então, o header é uma tag de cabeçalho e o main é uma tag que indica o conteúdo principal. A class e o ID, eles vão servir aqui para que possam ser formatados no CSS, tá legal? Header de Onyx Session está aqui, vamos ver a formatação dele no CSS, a formatação deste espaço aqui.
Então, aqui no CSS eu criei uma altura para ele de 500 pixels. Eu não precisei definir a largura, porque eu quero que ele seja 100%, então ele já reconhece 100% aqui. Mas se eu quisesse, eu poderia atribuir também uma largura aqui, ou colocar 100% ou uma outra largura para este elemento aqui. A cor é para que eu possa enxergar esse elemento. Eu vou comentar a cor. O que vai acontecer? O elemento está aqui, o meu container está aqui, só que eu não estou enxergando ele. Mas ele está aqui. Então, na construção de um layout, nós colorimos os nossos elementos. Aqui embaixo, eu criei um container, uma class container. Ah, detalhe, quando for ID, nós passamos o cerquilho, tá? Aqui para o CSS. One session. Aqui tem o one session, que é um ID. Então, aqui ele é referenciado com o cerquilho. A class container, aqui ela é referenciada com o pontinho, tá? O ID nós usamos uma única vez, tá? Nós podemos usar esse atributo ID várias vezes, porém esse nome OneSession vai ser uma vez só. Outros IDs vão ter outros nomes, tá? Agora, a class, nós podemos utilizar a class container várias vezes, tá bom? Continuando aqui, então. Este container aqui, que está em verde, eu defini ele com uma largura de 80%. E como que ele está centralizado aqui? Por causa dessa propriedade merging, zero e alto. O que que é zero? O merge é uma propriedade de espaço, tá? Espaço externo ao container, é a margem. O primeiro valor que é passado aqui ao zero é o espaço de cima e o espaço de baixo, tá? Que está zero aqui e zero aqui. Aqui tem um pequeno espacinho, mas em outros vídeos eu mostro para vocês por que disso aqui. Não está ligado a esse merging aqui, tá? O merging não tem espaço aqui. Aqui em cima não tem espaço e aqui embaixo também não tem, tá zero, tá? O alto é de automático aqui. O segundo valor refere-se às laterais, tanto à direita quanto à esquerda. Então, automático ele centraliza o meu container, tá? Ele centraliza o meu elemento aqui. Merging zero alto ele vai centralizar. Por que que ele vai centralizar? Porque é menor que 100%. Se eu colocar aqui 40%, o que que ele vai fazer? Ele vai continuar centralizando aqui por causa do merging zero alto. Se eu comentar o merging zero alto, o que que ele vai fazer? Ele trouxe o meu elemento para cá, tá? Então, vamos tirar aqui, vamos colocar o merging zero alto aqui. E aqui de widget, nós vamos trabalhar com 80%. Por que que eu fiz isso aqui? Isso aqui é um container de fora dos meus elementos. Olha os meus elementos aqui, ó. Conteúdo e imagem. Então, por fora aqui, eu tenho um container, tá? Eu não colori esse container aqui, eu só colori agora na fundamentação, aqui na criação desse layout. Aqui no site, não, eu tirei a cor, tá? Eu só removi a cor. Então, vou tirar a cor aqui para vocês verem. Pronto, tá sem cor, mas ele tá aqui, tá? Neste caso, também eu precisei definir um height, uma altura. Só que eu defini uma altura mínima. Por que que eu defini uma altura mínima aqui de 300 pixels para esse bloco verde aqui? Porque se tiver elementos aqui dentro, vai ter elementos ali dentro, que vão esticar essa altura. Tá? Vai aumentar essa altura. Então, ele vai aumentar tranquilamente. Se eu coloco só height aqui, os elementos que tiverem aqui dentro, ao invés de aumentar a altura do meu container, ele vai estourar o container vai ficar desse tamanho aqui, tá? Então, a propriedade min_height, altura mínima, foi definido aqui, tá bom? Depois, no projeto, eu nem preciso de uma altura mínima aqui, porque o conteúdo que eu já criei aqui, ele já vai dar a altura dele mesmo, tá? De acordo com o conteúdo que está aqui dentro. Mas se eu quiser continuar definindo essa altura mínima, sem problema, é só deixar isso aqui no código. Então é isso. Essa daqui é a parte inicial da construção do layout, que é justamente criar os containers, e dentro desses containers nós vamos inserir o conteúdo, tá? Este daqui é o conteúdo, então, que será inserido dentro dos containers. E dentro desses containers também eu posso criar outros containers, tá? Outras divs, outras tags do CSS para dividir o conteúdo. Por exemplo, aqui mesmo, ó, eu tenho um conteúdo aqui e tem a imagem aqui. Aqui eu tenho dois containers, tá? Um para a imagem e um para o texto. Maravilha, pessoal! Então foi isso. Bons estudos!